Olá famílias, muito boa noite a todos vocês. Eu sou Júnior Buranello, sou psicoterapeuta, né? Hoje eu gostaria de convidar você a ficar até o final desse vídeo, participa do vídeo, assiste o vídeo inteiro, né? Compartilha com os seus grupos de apoio. Né? Esse canal aqui é voltado único e exclusivamente para você familiar, para você adicto ou adicta, que busca entender esse universo da dependência química e a complexidade da recuperação. Pessoal, né, então para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, aciona o sininho aqui, tal, ajuda compartilhando os vídeos, né, para que essa plataforma possa continuar crescendo. O pessoal que me acompanha lá no Instagram, no TikTok também, né, compartilha os vídeos. Você que não acompanha ainda, vai lá, começa a acompanhar, ajuda a divulgar o meu trabalho, tá? E também o trabalho da nossa comunidade terapêutica Estrela da Manhã aqui de Assis, trabalho este voltado, né, com muito trabalho, com muito amor, muita dedicação, né, muita humildade, muita simplicidade, mas assim, ó, trabalho sério, humanizado, né, que tem dado resultado aos nossos queridos acolhidos, tá bom? Pessoal, esse tema aqui, eu já trabalhei em outras vezes esse tema, né, tem alguns vídeos meus já falando sobre isso, lá no TikTok, eu acredito que tem lá também, falando sobre a teoria da crise, dependência química, psicoeducação e a teoria da crise, que é muito importante para a gente entender e fazer criar essa consciência de mudança com maturidade, com entendimento, com disciplina emocional, com disciplina comportamental, e tudo isso, né, para a dependência química é importante, porque o dependente químico é aquele cara, né, descompensado, todo atrapalhado, ele pensa, né, ele não pensa antes de agir, ele age com as suas emoções, ele age pela impulsão do desejo de consumir mais uma vez a sua droga de preferência, e é isso que nós precisamos entender, e entendendo também as possíveis raízes. Por isso que eu começo aqui, né, usando até esse livro, eu sempre trago uns livros aqui, né. Semana passada eu falei da Proteja Suas Emoções, do Augusto Cury, né, um abraço para minha amiga Fernanda, né, Fernanda Carla, terapeuta, que até compartilhou lá, tá, beijo no coração, minha amiga, você, né, mora no nosso coração, da nossa família, meu e da Karina, tá, obrigado por sempre compartilhar meus vídeos, e hoje eu trouxe esse livro que eu uso muito, mas muito, né, da Neide Zanelato e do Ronaldo Laranjeiras, né, são profissionais renomados na área, né, e eles têm esse livro, né, que é sobre terapia cognitiva comportamental, a mudança, né, de comportamento, a relação, emoções, sentimento, pensamento e ação, e o quanto que isso, né, dentro desse contexto da recuperação é importante. Então vamos lá, primeiro falar um pouco sobre a teoria da crise. A crise, né, a teoria da crise, é uma forma de você entender o comportamento humano, ou seja, desde a nossa primeira infância até a nossa fase mais adulta, o ser humano, ele está lidando diariamente com as suas crises. Aquela criança, por menor que seja, né, ali na hora que ela começa a entender a vida, ela já ali está tendo que se desenvolver, né, buscar uma forma de se comunicar com as pessoas. O choro é uma forma de se comunicar, né, para que a pessoa identifique que ele está precisando de alguma coisa dentro das suas necessidades. Trocar a fralda, tá sujo, né, precisa trocar a fralda, precisa se amamentar, então ele chora para indicar algumas coisas, e esse cérebrozinho, ele já vai desenvolvendo algumas habilidades, entendendo qual a relação que ele tem com o próximo, com as pessoas, tá? Então todo momento, desde sempre, estamos em desenvolvimento, e é o que isso é importante para o ser humano e essa relação com a dependência química, que talvez em algum momento as pessoas começaram a fazer por você. E a psicoeducação é isso. Ela explica o quanto que o ser humano precisa estar o tempo todo buscando o seu autodesenvolvimento, né, buscando a sua autonomia comportamental, emocional, né, aprendendo a fazer essa leitura das suas relações e como que ele precisa desenvolver a autorresponsabilidade, a autoconsciência. Então, assim, dentro dessa teoria da crise,
entender que o ser humano desde sempre tem que lidar com as suas crises, né? Como eu falei, desde a infância, da primeira infância, tá ali na escolinha, como que ele faz, né, ali para criar ali, né, aquele entendimento com seus coleguinhas, para se familiarizar com o ambiente escolar, fazer as suas primeiras amizades, né, lidar com os primeiros probleminhas que é passar de ano. E quando a gente fala crise, pessoal, não significa automaticamente problema, significa, né, desenvolvimento. Como que vai ser o seu rendimento no seu dia? Todo dia temos pequenas crises, grandes crises, para nos desenvolver e analisar no final do dia como foi o seu desempenho. Conseguiu? Realizou? Passou pelo problema? Não deu certo? Vamos deixar para o outro dia? Entende? Se adquiriu habilidades, adquiriu hábitos, adquiriu experiência? É sobre isso. Então, entendendo dentro da dinâmica da dependência química, em algum momento as pessoas perceberam que você estava enfrentando alguma dificuldade. Como eu falei o exemplo aqui da escola, né, seu pai e sua mãe percebendo, estou falando diretamente para a dependência química, as pessoas que ficaram vulneráveis, né, à exposição das drogas, porque não conseguiram compor esse processo do amadurecimento, do crescimento, né, não conseguiram adquirir habilidades dentro das suas crises. Né, tem uma situação um exemplo que eu uso muito para os meus pacientes, para as famílias, que eu vi o pai, ele criou um circuito, né, fez ali um circuito com elásticos e mostrou para o filho, porque a psicoeducação inclusive é isso, né, você mostra o caminho, você dá até o exemplo, mas você não faz. Fazer a pessoa desenvolver esse lado da sua educação motora, cognitiva, emocional, né, comportamental, do autodesenvolvimento. Então, o pai criou esse circuito ali com elásticos, né, todo embaranhado, e passou, né, foi ali, pulou, passou a perna daqui, passou a perna de lá, e o filhinho ali de 3, 4 anos olhando para ele, assim, né, perdidinho, tentando fazer. E daí ele foi atrás do pai, mas olhando pro pai: pai, você não vai me ajudar? Né, onde cria também essa dependência emocional. Por isso que eu falo, né, é muito importante a psicoeducação infantil hoje, né, a psicologia infantil, né, a parte da pedagogia, ela é muito importante porque a criança ela precisa se desenvolver. E os adolescentes, eles não são hóspedes na sua casa. Ele tem que ajudar sim na louça, tem que ajudar sim em dobrar, né, as roupas, tem que ajudar sim em organizar as coisas, porque você está treinando o seu filho para o mundo. Quando você fala assim, mas tadinho dele, não deixa assim. Não cobra não, viu, mãe? Não cobra hoje, amanhã você vai ter um problemão lá na frente. Né? Um problemão lá na frente. Então, voltando aqui, daí esse pai foi, e a criança ficou ali esperando. Como que ele faz? Então, daí o molequinho foi, tentou passar o elástico da cabeça, não deu certo, voltou, se entrelaçou na perna dele, voltou, e aí, mas o molequinho passou, né? O pai, aí, parabéns, falou para ele, parabéns, filho, olhou. Né, ele entendeu, né? E isso é autodesenvolvimento. Você vai buscar estratégias na sua mente. Se você não deu de um lado, você vai do outro, mas você vai conseguir. Você precisa aprender, se autodesenvolver, e que as pessoas não estarão o tempo todo resolvendo seus problemas. Na dependência química, isso aí foi um problema que talvez muitos enfrentaram quando as pessoas perceberam a sua dificuldade em se desenvolver nas suas relações, quando você não conseguia fazer amigos, estava sofrendo bullying, seu pai e sua mãe foi lá, brigou com a diretora, chamou seus coleguinhas, deu de dedo nele, chamou os pais do colega, e você só ali assistindo, vendo eles fazer isso por você. Né? Depois que você ficou um pouquinho maior, né? Você não estava indo bem na matemática, putz, química é difícil demais. Aí seu pai ia lá, ajudava você, resolvia os problemas de você, né? Olhava por trás no final do livro, via as respostas e fazia para você. Ia lá, conversava com a diretora, com a professora, fazia uma nota extra para você passar de ano e fizeram para você. Você começava a andar de bicicleta, né, com as rodinhas ali, e sempre estava alguém ali, né, te dando essa segurança. Ensinaram e fizeram para você, te deram não só o caminho, mas também te levaram do outro lado. E isso não ajudou você a se desenvolver mentalmente, criando estratégias mentais, cognitivas, criando alternativas. Você criou um meio padronizado que as pessoas estão sempre disponíveis para te ajudar. Aonde vem a dependência química? Esse cara vulnerável, ele não aprendeu a se desenvolver. Ele está aí ainda hoje esperando dentro desse problemão, porque agora já não é mais um probleminha de matemática, já não é mais a feira de ciências que você fez lá, né, fez o vulcão para ele.
Agora tem um tornado que é essa vida dentro da dependência química e ele não consegue sair sozinho. Porque ele nunca aprendeu como é que é fazer as coisas sozinho, como que é sair de um problema sozinho. Né? Então é muito importante você agora dentro dessa crise entender que o próprio transtorno por uso de drogas já é uma crise e isso já deixa ele totalmente descompensado, aonde ele racionaliza, aonde ele transfere, aonde ele minimiza, né? Ele nega, ele tenta fugir dessa realidade. Né? Ele cria essa formação reativa, já que você está me rejeitando e não me ajudando, então eu vou fazer. Isso dentro da psicologia reversa, né? Você precisa, pai, mãe, entender e conscientizar, olha, esse problema é seu, viu? Eu vejo muitos, né, até aqui na Estrela da Manhã, falando, ó, você não vai me tirar da clínica? Então beleza, demorou então vou usar droga, viu? Quando eu sair. Ué, deixa eu ver se eu entendi. Você vai usar droga com a intenção de me punir? Não, então vai lá, devolva a ele e fala assim, tudo bem, então você vai, faz, é isso mesmo, a vida é sua, a escolha é sua. Aí ele vai fazer assim, cadê aquele pai, cadê aquela mãe que resolveu o meu problema? Não dá mais para deixar como está, como aquela criança, né, que pegava e falava, se você não fizer isso, aí você vai ver, se joga no chão, né, que eu estava no mercado, queria o doce, o chocolate, e o pai falava, não vou, aí fazia a chantagem emocional, e você ia lá, cedia para ele, você não ensinou ele que as coisas não são desse jeito. Temos um adulto formado, né, homens barbados, de 30, de 29 anos, 40 anos, com comportamentos infantis, porque ele não aprendeu a se desenvolver. Ele está esperando você ainda vir salvá-lo desse próximo problema. Só que as coisas, que nem você mãe, nem você pai, imaginavam que chegaria num ponto como esse. E agora vocês estão desesperados também, ainda tentando, de certa forma, resolver. Mas a ideia é que vocês devolvam esses problemas para os seus filhos. Ai, tadinho dele, vai ser difícil, vai ser difícil porque agora já com uma mente, né, formada, com crenças limitantes, com dificuldade de condicionamento, ele vai ter que estudar sobre o problema dele, ele vai ter que entender, né, que agora ele precisa atribuir nomes a essas emoções, que esse sentimento, né, que essas emoções não são inimigas dele, que ele precisa estudar estratégias para mudar a vida dele, o estilo de vida que ele vem, né, levando até hoje, de certa forma está o prejudicando no seu desenvolvimento. Então ele precisa adquirir hábitos saudáveis, uma rotina saudável, uma estrutura, né, bem estruturada, relacionamentos saudáveis, uma espiritualidade que conduza ele a essa consciência emocional, um trabalho, um estudo, para botar essa mente para realmente, né, descondicionar, criar novas conexões emocionais, conexões mentais, auxiliando ele nesse processo. Transferir não dá mais, justificar também não, minimizar também não. Então ele não tem como para onde fugir mais. Ele vai ter que lidar, né, de frente a frente com o problema. Você, adicto, dependente químico que me acompanha, né, isso não é uma ideia de confrontamento, porque eu também sou um adicto dependente químico em recuperação há uns anos. Então você precisa realmente parar de fugir. A estratégia tem que mudar. Né? Essa psicoeducação e a teoria da crise é você olhar para dentro dessa crise. Como eu falo muito com os meus pacientes, é assim, essa história é sua, esse problema é seu, não dá mais para você fugir. E agora, o que você vai fazer com tudo isso? O momento é esse, a hora é agora, não dá para deixar para depois, né? Seja firme, seja forte, né? Reestruture as suas, né, a sua motivação, busque inspiração, seja perto de pessoas que estão ali emanando boas energias, porque o processo, por mais longo que seja e aparentemente difícil, ele é complexo, mas não impossível. Você consegue, tá? Espero que você consiga se recuperar e para você, familiar, entenda, né? Esse processo é doloroso porque você ligou ele nessa dependência, e até para a própria mãe. Eu tenho muitas mães que eu atendo que sofrem, mas sofrem quando vê o seu filhinho ali tendo dificuldades, mas para que ele consiga sair desse momento, mãe, pai, esposa, tio, irmão, ele vai precisar entender que é chegada a hora dele se autodesenvolver, tá? Muito boa noite a todos vocês, né? Que Deus abençoe. Até semana que vem.